Olá, começando o Alesp Conecta de hoje. E a gente sempre fala, né, que o Alesp Conecta traz temas atuais aqui para a gente discutir, para levar para você que está em casa conhecer um pouquinho mais sobre esses temas. E 2020, a gente já falou algumas vezes aqui, temos eleições. E muitos aspectos são abordados quando a gente está falando em eleição. E meu convidado de hoje vai contar um desses aspectos de eleição e de política também, porque uma coisa leva a outra, né? Meu convidado de hoje é o professor Silvio Gabriel Serrano Nunes, ele é doutor em filosofia pela FEFELESH da USP. Professor, bem-vindo ao Alesp Conecta. Bom, preliminarmente eu gostaria de agradecer profundamente pelo generoso convite de estar aqui, algo que muito me honra, e espero aqui talvez ajudar um pouco a terminar certas mistificações em relação à filosofia, em relação à filosofia política, né, que é um tema que a gente tem trabalhado aí juntamente, né, com a LESP, com o Instituto Legislativo Paulista, e agradecer imensamente a oportunidade. Pois é, o professor já deu um spoiler aí. O professor, ele ajudou o Instituto do Legislativo Paulista, aqui da LESP, o ELP, a montar esse curso, esses ciclos, né, de conferências, de palestras, com esse tema, né, de filosofia política, né? Então, melhor do que ele para contar para a gente sobre isso, não tem. Então, vamos começar por esse ciclo, aí depois a gente vai falando um pouquinho sobre essa questão de filosofia, política, como uma e a outra se unem. Quando vocês pensaram, o senhor junto com o Stanley, com o Vinícius, com o pessoal lá do ILP, quando vocês pensaram nesse ciclo, né, o que vocês imaginaram? Que ia atender que público? Um público muito específico ou também aquelas pessoas que são curiosas? Então, justamente, nós pensávamos em alcançar assim, o maior número de pessoas, né? O ILP ele já tem um trabalho fantástico aí na LESP, de justamente fazer cursos de extrema qualidade. Eu também sou aluno do ILP muitas vezes, e é justamente para poder popularizar e colocar a sociedade com temas atuais, temas de extrema importância. Então, assim, é aberto a todos, né? Enfim, podem ser pessoas que estão ligadas ao mundo da política, podem ser pessoas que também gostariam de aprender mais sobre aspectos conceituais, pensar como que esse universo da política foi sendo construído ao longo dos séculos, e em especial pelos clássicos do pensamento político, né? Autores, nós iniciamos desde Platão e Aristóteles e chegaremos até autores contemporâneos, e tentando contemplar as mais diversas linhas, os mais diversos pensamentos e problemas. É a ideia dessa crença de que os clássicos sempre têm algo a nos dizer, né? E a ideia também que basilar de todo o ciclo de conferências era justamente em momento de eleições, né? Nós estamos agora nesse momento aí se aproximando do período eleitoral, é o momento oportuno para se fazer essa reflexão. Obviamente, né, que durante o ciclo não será debatido questões político-partidárias, porque essas questões são muito importantes para a democracia, mas elas têm um momento local oportuno. Aqui nós vamos pensar os aspectos teóricos do pensamento político desde a antiguidade até a contemporaneidade. Pois é, e é muito bacana quando o senhor fala o quanto os clássicos, óbvio, eles são clássicos justamente por isso, porque eles contam e nos explicam qualquer momento, independente do quando, né, professor? Não sei se eu falei correto, mas mais ou menos por isso, mais ou menos isso. Exatamente, né? Um clássico ele sempre deixa um legado às futuras gerações e são, na verdade, verdadeiras bússolas, né? Para nós, em especial em momentos que nós, muitas vezes, de crises, em momentos que às vezes nós nos sentimos um pouco sem um norte, revisitá-los, entender a compreensão de como foi sendo composto o Estado, constitucionalmente pensando, as teorias em relação à democracia. Tudo isso é uma forma de nós, claro que sempre com uma certa prudência, é claro que sempre, invariavelmente, corre um certo risco de, em alguns aspectos, alguns anacronismos serem cometidos, mas isso em nada compromete a leitura dos clássicos e a importância de inserir os seus ensinamentos na contemporaneidade para soluções, para dilemas. Isso é sempre algo extremamente necessário e importante.
E quando a gente fala nessa leitura, nesses clássicos, claro que eles nos dão uma análise e nos ajudam a analisar os momentos que se passa na sociedade, e a gente está num momento muito ímpar dessa questão com a pandemia, questão política e afins. Agora, em setembro, nós tivemos a comemoração do Dia da Democracia, né? Então, eu queria começar com o senhor, professor, falando sobre democracia, o conceito dela e o quanto esses pensadores hoje nos ajudam a entender a democracia. Perfeito. Enfim, eu acho que o compromisso com a democracia, que é um valor inserido em nossa Constituição de uma forma muito clara, de uma forma muito veemente, ainda mais um espaço como, né, a Assembleia Legislativa, o LP também tem toda essa preocupação de dar as vozes às mais distintas manifestações da sociedade. A democracia, eu acho que é sempre uma construção que ela deve ser lapidada, a democracia ela sempre tem que ser valorizada, e uma forma que os clássicos, a leitura dos clássicos, e também ao longo da tradição da filosofia política, a democracia ela também sofreu diversas críticas. É claro que aquilo tem um contexto específico, um contexto histórico determinado, mas às vezes muitas dessas críticas também podem ser uma forma de nós nos municiarmos no sentido de um aperfeiçoamento da democracia, mas jamais desautorizá-la, jamais perdermos os nossos compromissos democráticos. Isso é uma questão que, deixando bem claro, que independe de nós termos ou não afinidades político-partidárias, independe da coloração político-partidária, isso é um compromisso que tem que ser de toda a sociedade, de toda a classe política e de todos aqueles que acompanham, né, a vida nacional, a vida no Estado e a vida nos municípios, né? Em especial agora, nesse período eleitoral, nós teremos eleições, né, municipais. E uma questão que os clássicos sempre se preocuparam também, o problema do bom governo, né? Como se dá, e o bom governo aqui num sentido bem genérico, né? Digamos assim, dentro de atribuições tanto do executivo quanto do legislativo, e depois também as teorias em relação à separação dos poderes, reflexões também sobre, né, o papel do judiciário, como teremos no próximo evento do ciclo, que a gente falará sobre Montesquieu e o federalista, né? Eu acho que isso vai nos trazendo uma consciência, até como cidadão, no sentido a quem endereçar críticas, a como pensar um melhor funcionamento do Estado para a solução das demandas da sociedade. E, professor, se o senhor fosse indicar para os nossos telespectadores, quem está vendo agora o Alesp Conecta, por qual pensador ou qual filósofo a gente pode começar a entender essa questão da filosofia com a política? Se o senhor pudesse dar uma dica, qual a porta de entrada para se entender filosofia política? Essa é uma pergunta muito difícil, né? Vamos dizer assim, é uma pergunta extremamente necessária, eu diria, né, muito difícil aqui. Aqui você deixa um cardápio imenso, né? Mas eu diria que talvez alguns autores, que na verdade até um historiador que faz uma profunda reflexão sobre o que é política, é Moses Finley, né? Que é um autor muito interessante, que ele aponta que a política ela foi inventada, na verdade, por gregos e romanos, porque os outros povos do Oriente conheceriam o fenômeno do poder, mas não propriamente da política. E a política é como um espaço onde, claro que com todos os problemas que tinham, Roma, ele pensa na República de Roma, que era uma sociedade aristocrática, e a Grécia, enfim, nós sabemos todas as limitações da cidadania, o número extremamente restrito, mas de qualquer forma ali foi concebido um espaço público de deliberação para soluções das sociedades por uma via institucional. Outros povos, na antiguidade, conheceram o fenômeno do poder, que era uma decisão unilateral, não dada à publicidade e, portanto, ligada ao arbítrio, né, ao autoritarismo, enfim, a um despotismo, né? E gregos e romanos nos deixaram esse legado. Uma questão muito interessante que
a próprio vocabulário da política, vem de palavras gregas, né? Como, por exemplo, os regimes políticos, democracia, aristocracia, oligarquia, enfim, tirania, são palavras gregas, e as palavras latinas, né? Senado, consenso, pacto, isso são palavras, né, que vêm do latim. Isso mostra como que esses povos legaram à posteridade essas noções basilares sobre política. E, atrelado a isso, o próprio nascimento da filosofia na Grécia também está ligado ao nascimento da política. É justamente no momento em que na polis se surge esse fenômeno e que é um espaço de discussão e deliberação, e o espaço de discussão é algo intrínseco à filosofia. Pois é, isso vai deixando a gente curioso ainda mais, e talvez a gente, o senso comum, né, quem não está ligado 24 horas ao mundo da política ou ao mundo da filosofia, que faz essa interface entre uma e outra, conforme o senhor vai falando, a gente vai começando a entender que desde que a gente nasceu, a gente escuta sobre política, nas pequenas coisas. Exato. Né? A gente não precisa das grandes discussões políticas partidárias para discutir política, né? Isso é muito interessante, principalmente no momento em que, pelo menos é a minha opinião, eu vejo que a juventude ela está um pouquinho afastada dessa questão de pensar política. Exatamente, e é uma coisa que é preciso se pensar também, que é uma reflexão que a gente busca ao longo do curso, é pensar justamente o quê? A dignidade da política. A política ela foi concebida e teorizada como espaço do melhor governo, como melhor uma sociedade alocar recursos e a força das deliberações e dos consensos para achar soluções e um bem-estar geral. E todas as vezes que se deteriora, se deprecia a vida política, você abre espaço para um autoritarismo de extremos, seja no espectro de uma extrema-direita ou de uma extrema-esquerda. Enfim, o que importa são os valores democráticos, o que importa é nós termos, como a Constituição diz, um pluralismo político das mais diferentes ideologias, das mais diferentes perspectivas, e que proponha soluções para a sociedade, que haja um debate, e pelo voto a sociedade opte, né, naquele momento, nos períodos eleitorais, por soluções A, B ou C que são apresentadas. Mas jamais se perder essa crença na política, jamais se perder... que a política, eu repito sempre, no sentido macro, no sentido, enfim, lato, que não estou obrigando nenhum espectro A, B ou C. Não, todos os espectros têm que ter esse compromisso e o respeito também com a diferença, né? Se alguém tem uma perspectiva A ou B política, tem que entender que uma democracia se vive do debate, do respeitoso, da discussão com também aqueles que têm uma visão diferente. E assim se constrói uma sociedade melhor, se constrói, as instituições se aperfeiçoam, que é isso que eu acho que é o objetivo, né, da nossa Constituição e o objetivo de toda a sociedade. E passando lá no site do ILP, olhando, né, os próximos ciclos, as próximas discussões, tem alguns pensadores, filósofos, que até o professor me corrige se eu estou falando direitinho, que são os mais conhecidos da população e que todo mundo já ouviu falar. Por exemplo, Nietzsche, todo mundo já ouviu falar. Sim. Foucault, muita gente também ouviu falar. Então, assim, aproveitando que são os mais conhecidos, vamos dizer assim, o que eles trazem de análise da política, do mundo político, dessa sociedade que vive, nós aqui no Brasil, num regime democrático, mas que nos outros países, cada um dentro do seu regime. O que tem de pano de fundo de Foucault e de Nietzsche? Então, acho que são pensadores extremamente importantes, aqui já chegando, né, no período contemporâneo, né, são autores também complexos, são autores que perdem uma perspectiva também não tão linear, uma perspectiva não tão fácil de se adentrar,
mas acima de tudo, eu acho que são pensamentos assim, são pensadores que um pouco tanto quanto acho que desestabilizam toda uma tradição construída. Também não vou dar spoiler aqui, para que as pessoas também, né, no momento, aproveitem, né? Mas acima de tudo, eu acho que quando a gente já vai atingindo esses autores mais contemporâneos, é em especial também um desafio crítico, um desafio também de se mostrar como que a filosofia também ela faz certos percursos muito peculiares e que nem sempre também são percursos, digamos assim, que contribuíram efetivamente, né, para o benefício da sociedade. Também muitos filósofos legitimaram, por exemplo, questões como escravidão, muitos filósofos legitimaram também questões como colonização, imperialismo, mas é que esses autores contemporâneos, eu acho que eles colocam em xeque a tradição, por isso que eles acho que são tão importantes, né? E trazem novas perspectivas. Foucault, por exemplo, tem toda uma preocupação e uma questão de se ver não só o poder exercido de uma forma centralizada pelo Estado, mas justamente nessas relações mais sutis que existem entre a sociedade, que são extremamente eficientes no exercício de dominação, no exercício de poder, e autores que talvez, por exemplo, nos ajudem, em especial Foucault, a compreender questões que ele também não presenciou, ele não refletiu propriamente, mas o exercício das redes sociais, a questão talvez dos algoritmos, são coisas que ele não testemunhou, mas nos deixam um ferramental teórico que talvez possamos, né, compreender melhor e a receber de uma forma mais crítica essas novas conjunturas, né, essas novas realidades que estão na vida política. E aí eu reitero o que eu falei lá no começo do programa da Lesp Conecta, que clássico é clássico, não é? Né? O senhor acabou de falar essa interface que pode ter entre Foucault, redes sociais e afins, daria uma boa pesquisa, hein, professor? Sim, sim. Inclusive eu tenho um grupo, né, que é de orientação aqui na escola do Tribunal de Contas do município de São Paulo, que está fazendo uma pesquisa muito, muito bonita, uma pesquisa muito excelente sobre essa questão. Enfim, e é bem interessante, assim, porque justamente isso, são ferramentais teóricos, né? Obviamente que existe uma certa dimensão, talvez anacrônica de certos usos, mas de uma forma controlada, de uma forma ponderada, são instrumentais muito eficazes para a compreensão da realidade. E temos muitos desafios para a democracia na contemporaneidade, né? Se as redes sociais, a questão do perfil das pessoas que utilizam as redes sociais, tudo isso são desafios ainda muito, a questão de fake news, enfim, são discussões ainda que juristas, pensadores, politicólogos, pensadores da filosofia política ainda não sabem, talvez, dar respostas conclusivas, né, sobre questões tão complexas. E quando a gente já usou essas duas palavrinhas algumas vezes, quando a gente fala filosofia política, é o estudo desses pensadores, como que eu posso nomeá-los para quem está ouvindo a gente e vendo? Então, assim, o pensamento político, acima de tudo, é uma forma muito simplória de se definir, talvez seja assim, como é a melhor forma de se organizar o poder político? Como é a melhor forma de você pensar as instituições e pensar também a questão do bom governo, a questão do governo no sentido lato, né? Como se melhor atender a sociedade, como se melhor e sempre atender mais ao geral e não ao particular, ao pessoal. É muito interessante que uma das construções ao longo da filosofia política é justamente as formas perfeitas de governo, né, e as formas degeneradas. Então, ou seja, alguns pensadores mudam tanto quanto essas nomenclaturas, mas a ideia de, numa monarquia, você teria um rei que governa para o bem comum. Na tirania, é aquele que governa para si próprio. Numa aristocracia, que seria o governo dos melhores, você teria um governo voltado para a coletividade, por aqueles que têm uma aptidão melhor da sociedade, mas pode se degenerar para uma oligarquia, que é um pequeno grupo pensando em si, como também, aí depende das traduções, enfim,
O governo, a democracia também, ela se pensa até numa degeneração também, quando se vira uma turba, ou quando os pensadores clássicos pensavam nisso, e acaba não tendo uma licenciosidade, um governo licencioso, em que as normas não são mais respeitadas. Então, a filosofia política sempre teve essa preocupação de como se pensar a melhor forma de governo e como se daria o bom governo. Uma outra contribuição que a tradição da filosofia política legou também é a ideia do espelho de príncipes, né? O espelho de governantes, ou seja, qual que é a atitude que um governante tem que ter em relação ao seu poder, as formas como ele se autocontrola o seu poder, como que ele exerce o poder de uma forma refletida, pensada, e nunca se deixar se envenenar pelas paixões, pelo ímpeto, pelo impulso, mas governando com serenidade e ao benefício de todos. A exemplo, São Tomás de Aquino faz uma reflexão disso, Sêneca já fazia também na antiguidade, enfim. E o senhor falou agora, outra palavrinha, gosto de pegar palavras porque a gente destrincha, né? O senhor falou em poder. Outra coisa que a gente cresceu ouvindo, todo mundo já ouviu, aquela frase de Maquiavel, o poder corrompe. Eu não podia deixar de perguntar para o senhor, especialista em se realmente é isso do Maquiavel. Sim, assim, na verdade, a questão se o poder corrompe. Na verdade, assim, há vários pensadores, em especial aqueles que vão tratar, acho que talvez mais especificamente aqueles que vão tratar, digamos, a questão da divisão dos poderes, né? Porque uma das soluções, como eu havia falado antes, para um governo não se degenerar, seria a figura de um governo misto, onde eu traria traços aristocráticos, traços monárquicos e traços democráticos. E até hoje isso resplandece, por exemplo, quando chega no federalista, um pouco que essa transição, nós temos até hoje, na realidade brasileira atual, a figura do presidente da República, ela lembra tanto quanto a figura de um monarca. Mutatis mutandis. A figura da Câmara dos deputados, ela vai lembrar o quê? Justamente esse elemento democrático. E o Senado, esse elemento aristocrático. Então, uma forma de talvez não se ter essa degeneração, vai pensando em vários autores, isso, enfim, está no Federalista, também está, enfim, autores como Montesquieu, que justamente está em Políbio também, na antiguidade, Cícero também, ou seja, se eu fizer uma certa mistura e conciliar essas forças políticas, eu chegaria a um equilíbrio com a divisão dos poderes. E assim é uma forma de não se corromper, uma forma, ou seja, um limitando o outro, não deixando que os interesses pessoais, os interesses desse grupo, né, não se sobreponham aos interesses públicos, aos interesses de toda a sociedade. É uma forma também de não se pensar essa noção de corrupção. Que corrupção também, dentre os autores clássicos, em especial da antiguidade, é uma noção quase que o corpo político que se torna putrefato, ele vai se degenerando, ele vai se entrando numa decadência, enfim. E essa forma mista era uma forma de se evitar isso. Eu quis trazer essa frase porque é uma outra frase também que muita gente, quer dizer, todo mundo já ouviu e já falou por algum motivo essa frase. Então, nada melhor que ter uma explicação do senhor, que é especialista, sobre isso. Eu falava dos bastidores aqui para o professor, que quando o papo é bom, passa rápido. E a gente está praticamente na reta final do Alesp Conecta. Então, primeiro já deixo um convite aqui no ar para o senhor voltar logo aqui no Alesp Conecta para a gente falar mais sobre pensadores e filosofia. Pode ser? Perfeito, é uma honra muito grande. Estou à disposição sempre. E eu queria agradecer. E aí eu quero... Bom, calma, professor. Antes disso, eu queria deixar um gancho para o próximo programa. Lógico. Como jornalista, um dos primeiros livros na faculdade de jornalismo que pediram para que a gente lesse fosse 1984, do George Orwell. Eu queria a sua opinião sobre ele e sobre o momento que a gente vive. Eu acho que é um livro que faz um exercício, um bom exercício talvez de futurologia, né? Ele praticamente, que ele viveu um momento muito tenso, um momento muito conturbado, enfim, e muito rico
claro, com suas tragédias, com suas, enfim, aqueles anos, enfim, mas também um período muito rico para reflexão, né, nesse sentido. E eu acho que, acima de tudo, ali também, além da compreensão de uma série de aspectos da contemporaneidade, é também um aspecto do alerta, um aspecto também da... talvez seja uma bússola para nós pensarmos o controle, o autoritarismo e como nós podemos ser, enfim, envolvidos de uma forma tão totalitária, de uma forma tão absoluta, a um regime autoritário, a um controle absoluto sobre nossas vontades, nossas ações, que ele tem que ser constantemente revisitado, né? E algumas charges de alguns jornais, né? Se não me engano foi no New York Times, ou da New Yorker, não me lembro agora, era que justamente assim, que esse livro talvez esteja saindo, né, das prateleiras de ficção e indo para de análise política, de contemporaneidade, enfim, né, como se ele estivesse talvez concretizando certos aspectos. Então eu acho que os clássicos também da literatura também, eles nos auxiliam também muito a compreender esses fenômenos. E uma discussão também talvez bem interessante seja justamente essa questão, direito, literatura, filosofia política, é uma discussão também que é muito conexa, digamos. Pois é, não podia também terminar o programa sem fazer esse questionamento para o professor, mas ele volta num próximo Alesp Conecta para a gente estender um pouco mais essa discussão, que é muito bacana. Professor, obrigada pelo seu tempo, por contar um pouquinho para a gente, popularizar esse tema da filosofia política aqui. Enfim, primeiro é uma honra, acho que muito grande, né, estar aqui. Eu gostaria de agradecer também imensamente, além, né, da TV Alesp, além do Alesp Conecta. Aceito já de pronto esse convite, será uma honra também a gente continuar esse assunto. Gostaria de agradecer também a todos do ILP, né, como você disse, o Vinícius, né, o Stanley, a Anne, todos ali que dão esse apoio incondicional, e registrar também, porque esse ciclo está tendo apoio também de outras instituições, né, que são parceiras ao ILP. Tribunal de Contas do Município de São Paulo, a Escola de Gestão e Contas Públicas do Tribunal de Contas do Município de São Paulo, a Escola do Parlamento da Câmara Municipal de São Paulo, a Escola Superior de Advocacia da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo, e a Escola de Magistrados da Justiça Federal da Terceira Região. Também, todos esses parceiros aí que estão também, juntamente com o LP, na realização, enfim, no apoio institucional, então também registrar essa profunda gratidão. E eu acho que é essa questão. E outra coisa, e também a filosofia, ela guarda algo que eu acho que é muito bonito e importante, da universalidade dela. Por mais que muitas vezes seja difícil nós lermos um autor, até eu que fiz graduação, até doutorado em filosofia, há autores que são desafiadores, autores que realmente a gente tem uma dificuldade de ler, mas jamais temer de ler os clássicos, jamais refletirmos com base nos clássicos, ainda que às vezes muitos nos assustam, e eu acho que essas iniciativas, elas são justamente para isso, para popularizá-los, para torná-los mais acessíveis, e espero que não seja o primeiro, espero que sejam vários outros ciclos, né? E são todos convidados. Uma coisa que eu acho importante também, que é um grande serviço público, que a Alesp faz, que o LP faz, que é justamente isso ser gratuito, né? Isso está aberto a toda a população. Sim. Enfim, não há uma exigência de escolaridade, então estão todos aí convidados, e também é um debate, para as pessoas contribuírem também com suas opiniões, com as suas, pelo chat, né? Então é uma troca muito bacana, uma troca muito bonita que a gente faz, e a gente aprende muito também com os professores convidados, que eu também agradeço imensamente, né? Que estão dando suas contribuições, e também com o nosso público aí, que vai também com as perguntas, trazendo questões que nos instigam a continuar a pesquisa, né? E avançar. Perfeito, professor Silvio Gabriel conversando com a gente no Alesp Conecta. Você que está em casa, quer rever esse programa que termina agora? É fácil, depois você vai lá na nossa plataforma do YouTube, tem toda a programação da Rede Alesp, a gente se encontra numa próxima. Tchau!